Em 2023, um cacique do Centrão fez uma previsão muito sinistra para o Arthur Lira, que devido à grande quantidade de desafetos acumulados nos anos de presidente da Câmara, Lira seria o novo Eduardo Cunha. Na minha visão, uma previsão de prisão. E essa previsão caminha para acontecer, porque todo aquele imbróglio das emendas, toda a investigação que o Flávio Dino começa a conduzir tem agradado setores do Congresso que não se manifestam publicamente, mas eles estavam insatisfeitos com a forma que os repasses eram feitos. E agora, com essa nova pressão do Flávio Dino, pode ser que haja mais equidade dentro do Congresso. Algo que caminha em paralelo com a Operação Overclean. E tem cacique do Centrão morrendo de medo, porque a Operação Overclean está chegando em uma figura importante que era aliado de Arthur Lira, Elmar Nascimento. Elmar Nascimento está com o irmão e com o primo envolvidos na Operação Overclean. Enquanto essas duas operações ou essas duas situações caminharem em paralelo, Brasília vai ter algum respiro, mas o futuro é o cruzamento das duas. Na sua opinião, essa previsão do cacique do Centrão de Lira virar o novo Eduardo Cunha é uma previsão de prisão ou não? Você acha que o inquérito de Flávio Dino e a Operação Overclean vão se cruzar no futuro? Qual é o futuro de Arthur Lira? Deixa o like se você quer a prisão de Lira e se inscreva no canal. Em 2023, em 3 de setembro de 2023, saiu essa reportagem na revista Veja, que nós fizemos um comentário, claro. E vira e mexe eu trago essa reportagem de volta aqui para vocês, porque é uma reportagem com uma previsão de um cacique do Centrão. Uma previsão sinistra, porque ele fala que o Arthur Lira se indispôs com quase toda a esplanada dos ministérios. E mais do que se indispor com todos os ministérios, Arthur Lira foi acumulando desafetos nos anos que ele foi presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque Lira comandava com mão de ferro. E Lira tinha algumas decisões, até tem um vídeo muito emblemático do Marcel Van Hatten, agora já no governo Lula, que ele pega um calhamaço de páginas sobre a reforma tributária, o calhamaço cai tudo no chão. Ele fala, não dá para ler, são 500 páginas, isso acontece sempre. E de fato, Arthur Lira mandava de forma muito impositiva os projetos para serem votados durante a madrugada. Não dava para haver discussão ou qualquer tipo de entendimento. Fora toda a forma como ele comandava o repasse das emendas. E esse cacique do Centrão disse que por conta de toda essa insatisfação com o Arthur Lira e todos esses desafetos, Arthur Lira viraria o novo Eduardo Cunha em apenas um ano. Quando ele fala Eduardo Cunha, ele poderia ter falado o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara antes do Arthur Lira. Não, mas ele falou Eduardo Cunha. Eduardo Cunha desafiou Dilma, Eduardo Cunha pautou e aprovou o impeachment de Dilma e depois foi preso. Na minha opinião, ele está fazendo um paralelo e falando sobre a prisão de Arthur Lira. Recentemente, saiu uma informação que toda essa situação envolvendo Flávio Dino e as emendas parlamentares tem gerado insatisfações públicas por parte do Congresso, mas nos bastidores tem gente que está bem contente. E Dino teria certo apoio de parte de alguns parlamentares, porque toda a pressão que o Flávio Dino está fazendo poderia provocar uma reconfiguração na distribuição das emendas, porque existem dois tipos de parlamentares hoje. Os parlamentares que são os donos das emendas, que possuem de fato a maior quantidade do repasse, e aqueles que indicam os locais onde os repasses vão ser feitos, que possuem uma indicação menor de recurso. Ou seja, temos parlamentares que mandam os outros indicarem. Mais ou menos alto e baixo clero, podemos colocar assim. Só que agora, com essa pressão do Flávio Dino, poderia haver uma nova reconfiguração, dando mais poder para aqueles que somente indicam os locais das emendas e não têm controle algum. E é claro que esses que não têm controle das emendas estão insatisfeitos com o Arthur Lira, fazendo valer aquela previsão do cacique do Centrão de 2023. Para vocês terem uma ideia,
Do montante que o Flávio Dino bloqueou, 40% ia para Alagoas. Como que 40% das emendas bloqueadas pelo Flávio Dino iam para Alagoas? Não faz o mínimo sentido. Alagoas é um estado pequeno, precisa, tem muita estrutura, sim, precisa de estrutura, mas 40%, por que isso acontece? Porque o Arthur Lira tem o repasse. Fala assim, olha, você vai repassar para o meu estado, eu vou te dar aqui 100 mil, ou 1 milhão. Desse 1 milhão, 20% vai para o seu estado e os 80% vão para o meu. É assim que Arthur Lira trabalhava e por isso que o orçamento tinha que ser secreto. Para que aquele deputado que fazia o repasse das emendas ou que fazia a indicação das emendas não tivesse o nome revelado, que ele não estava encaminhando o recurso para o seu estado, mas sim para um outro estado. Porque isso iria criar indisposição com os apoiadores, com a base de votação. Por isso que o orçamento tinha que ser secreto. Não é pela corrupção, é justamente por essa força que existia desses dois grupos, os donos das emendas e aqueles que apenas faziam a indicação. Só que, e aí vem a insatisfação, e o Globo trouxe, que o Centrão está se preparando para essa nova reconfiguração. Como? O Centrão está tentando fazer pressões no STF, porque há o temor que haja, isso segundo o jornal o Globo, uma lava-jato das emendas, que seria a lava-jato do Flávio Dino, que ele colocou a Polícia Federal para investigar os repasses das emendas quando ele bloqueou no ano passado, no final do ano. Essa é uma situação que corre de um lado, mas existe a operação Overclean correndo em paralelo. A operação Overclean que tem a ver com o quê? Com os desvios das emendas parlamentares. Hoje, caciques do Centrão olham e estudam a possibilidade da operação Overclean ir para o STF e cair nas mãos ou no colo do Flávio Dino. Alguns dizem que não vai, outros dizem que pode. Há uma super tensão caso a operação Overclean suba para o STF e aí vão se cruzar. Não vai ter jeito. A investigação que o Flávio Dino conduz, ou que solicitou que a Polícia Federal realizasse, vai se cruzar com a Operação Overclean e aí já era. Já era. Porque alguns parlamentares estão querendo de fato tirar a operação da primeira instância, tirar a Operação Overclean da Bahia e levar para o STF, por conta do envolvimento de alguns políticos com foro. Só que se eles fizerem isso, eles não vão ter proteção. Porque eles acham que vão ter proteção jurídica levando para o STF. Só que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o STF tem uma determinação. Todo escândalo com emendas parlamentares precisa ser investigado pela Polícia Federal. Então, se os parlamentares estão acreditando que vão ter vida fácil no STF, não vão. Ainda mais um assunto de emenda. Ainda mais um assunto que tem provocado o desgaste dos dois poderes e arrastando o executivo para dentro dessa discussão. Se esse caso for para o STF vai babando para cima do Legislativo. E para vocês terem uma ideia, o Elmar Nascimento, que era cotado para ser presidente da Câmara dos Deputados, super aliado do Arthur Lira, tá com o nome envolvido nessa história toda. Por quê? Porque quando houve a primeira fase da Operação Overclean, o primo do Elmar Nascimento, a Polícia Federal chegou no apartamento dele, ele arremessou uma mala de dinheiro pelo lado de fora da janela. O Dino citou esse episódio. Não nominalmente, mas ele citou esse caso. E agora, o irmão do Elmar Nascimento, eu até não tenho o nome daquela cidade, ele que manda na cidade de Campo Formoso da Bahia. Bahia, o estado comandado, muito poderoso, de influência do União Brasil. O estado do Rei do Lixo, que era dirigente do União Brasil da Bahia. Esse irmão do Elmar Nascimento, o Elmo Nascimento, também está envolvido com a Operação Overclean. O Elmar fala que não tem nada a ver, mas você tem primo, você tem irmão, você tem o estado dele. E o Elmar Nascimento, pô, ele era braço direito do Lira. Vai se concretizar a previsão do cacique do Centrão. O destino de Arthur Lira, de todas as inimizades que ele criou e continua criando, porque ele ameaçou o governo, ameaçou pautar um semipresencialismo, tornar o repasse das emendas modo impositivo do governo. Tudo isso vai culminar com a prisão do nosso princeso da Barra de São Miguel.